Semana Sonora. Olá, sejam bem-vindos ao podcast História e Sociedade. Eu sou Sérgio Amaral, professor e historiador, e estou trazendo agora mais um episódio quentinho e fresquinho do nosso podcast, pessoal. Espero que gostem, foi feito com todo carinho. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Fiquem ligados e curtam um excelente episódio, pessoal. A tomada de Constantinopla pelo primeiro país a realmente tomar conhecimento do podcast e colar o Sérgio até a. Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Estamos aqui começando mais um episódio do podcast História e Sociedade, comigo, Sérgio Amaral, e hoje ao meu lado estará o meu grande amigo Vinícius Orix, para falarmos sobre a chegada dos portugueses ao Brasil no ano de 1500, quando, em 22 de abril, Pedro Álvares Cabral aportou na Bahia. Então, pessoal, antes de começarmos o nosso episódio, vou falar das datas importantes de fatos históricos que ocorreram esta semana, de 18 de abril a 24 de abril. Eu estou aqui hoje com o professor Vinícius Orix e nós vamos falar sobre a chegada dos portugueses ao Brasil no ano de 1500, né? Mas não vamos nos ater somente a uma coisa muito que fica presa somente ao que está nos livros, o que a gente comumente costuma comentar da chegada de Pedro Álvares Cabral, aquela coisa toda. A gente vai tentar dar uma aprofundada aqui no tema hoje. E dando aqui a liberdade, eu queria que meu convidado pudesse se apresentar melhor aí. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius Orix, sou professor de História, formado pela UPS, colega do Serginho aqui, colega tricolor, é nós no sofrimento também. Sou professor hoje da Rede Elite de Educação, Colégio Elite, e também dou aula nos cursinhos Gaúcho Vestibulares e direto aprovação também. Então, esse é meu currículo. E além de ser um historiador de curiosidades por aí. Você quer fazer alguma introdução? Vamos dar uma pequena introdução sobre o assunto. Em 1500, mas para ser mais preciso, 22 de abril de 1500, que é a data comemorativa dessa semana que eu vou fazer do episódio, veio as frotas lideradas por Pedro Álvares Cabral, aportou ali na Bahia e foi o primeiro contato entre o Brasil e a Europa Ocidental, né? Sempre quando a gente vai tratar um assunto, é legal a gente colocar no contexto da época, né? Ali, não só em 1500, mas o que antecedia ali o século XV europeu, não só europeu, mas ali do Mediterrâneo, por assim dizer, né? A gente tem que lembrar que o evento que deu fim à Idade Média, que foi a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, ali fechando a rota da seda do Oriente, do Extremo Oriente, por assim dizer, trazendo os produtos da China, prejudica muito esse comércio mediterrâneo. A gente pensa que os turcos otomanos fecharam, foi uma coisa fechada, que os europeus não pudessem mais passar ali por Constantinopla, mas não. É que os turcos eles viam nesse local justamente o atrativo comercial. Os produtos originários do Extremo Oriente eram produtos extremamente caros. Se a gente pegar aí hoje, pesquisar facilmente o quilo de um açafrão, o açafrão mesmo, aquele que é encontrado lá no Oriente e tudo mais, a gente vai achar ele de 50 a 70 mil reais o quilo. Então, transporta isso para a época. Era um produto extremamente caro, sem contar a seda, sem contar a cerâmica e tudo mais. E é óbvio que os turcos não fecharam a conexão entre Oriente e Ocidente, entre a Ásia e a Europa. Eles só quiseram lucrar com os produtos que ali circulavam. E é óbvio que isso vai prejudicar o comércio genovês e veneziano
que se aproveitava desse comércio e de quebra de um efeito vai prejudicar também todo o restante da Europa, entre elas Portugal, que Portugal estava conectado, por rotas marítimas a Gênova, principalmente, né? Então, essa interrupção, esse entreposto, por exemplo, é mais fácil a gente falar isso, esse entreposto comercial que foi colocado no final da Rota da Seda vai estimular que justamente Portugal, pela sua posição geográfica privilegiada, sem contar todas as movimentações marítimas e comerciais que tem ali em Portugal, o contato com muçulmanos, que faz toda essa engrenagem de conhecimento técnico e privilégios começar a girar, o que faz Portugal ser primeiro a sair pelos mares e desbravar principalmente o Oceano Atlântico. Primeiro, costeando a África para chegar às Índias e, chegando ao nosso assunto, Pedro Álvares Cabral fazendo uma curva mais acintuosa e que vai encontrar o Brasil lá em Porto Seguro e na Bahia. Aí, explicando mais ou menos o contexto mais breve do que fez Portugal se lançar aos mares e achar o Brasil. Certo. Inclusive também a gente pode até destacar a posição privilegiada de Portugal, né, com a sua saída já mais próxima ao oceano, porque, por exemplo, Gênova e Veneza, que eram os grandes navegantes da época, né, que eram mais ligados ao mar Mediterrâneo. Exatamente. Portugal estava de cara com o mar, não o mar, né, o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico. Então, quando o Gênova e Veneza estava ali como donos do mar Mediterrâneo, Portugal sim já tinha experiências marítimas no Oceano Atlântico, então já tinha experiência. Não é à toa que Portugal, em pouco tempo, o primeiro passo que Portugal vai dar nessa expansão é o que eles chamam de como que é? É o pequeno périplo, o pequeno avanço, a pequena exploração, que é no norte da África, a conquista de Ceuta. Com o Portugal conquistando Ceuta, que hoje fica no Marrocos, ele se toca, tem coisa aqui para baixo, a gente pode ir para baixo, a gente pode ir indo, porque um mito que a gente tem que quebrar aqui, a gente tem que entender também um pouquinho na cabeça do europeu da época. Aquela ideia de que o mundo era plano, que as bordas caíam, que era o pensamento europeu da época, tipo, hoje a gente sabe que não era bem assim. Existiam pensamentos pitagóricos, Pitágoras, filósofo lá da Grécia, que já tinha falado que a Terra era um globo. O próprio Cristóvão Colombo, que provavelmente a gente deve comentar daqui a pouco, já sabia que a Terra é um globo. Então só foi uma adequação. Os europeus não sabiam as outras porções de terra, não sabiam o que tinha além dos mares. Essa é os grandes questionamentos. Não sabiam o que tinha nos mares. Não há uma grande questão do planeta, mas o que poderia encontrar no meio dessa jornada. Que a gente tem que pensar também que a viagem não só de Portugal ao Brasil, mas de Portugal às Índias, de Colombo à América, o que for, a gente tem que pensar no contexto nosso hoje, fazendo um pouquinho esse pensamento anacrônico, que sair aos mares naquela época era como o homem ir a Marte hoje. Era algo bem complicado, né? Era arriscado, inclusive. Era arriscado, era extremamente caro, as intercorrências no meio de tudo isso é bem difícil. Hoje a gente sabe que um astronauta tem que treinar bastante para ir no mais próximo à ISS, né? Mas naquela época, essa aventura que as pessoas iam e não sabiam que voltava, ou a pessoa tinha que se arriscar muito em saber que aquilo ia lucrar e pegar pessoas a esmo para botar no barco e falar, bora. Então, não tinha, tipo, tinha algumas pessoas preparadas, mas o restante era aquela galera, tipo, tô aqui para ver o que eu ganho. Então, era realmente arriscado, era perigoso. As condições precárias, né, que viviam os navios da época, pouca comida, insalubre. Por mais que a caravela era um avanço técnico da época, porque a caravela era tipo, os grandes barcos da época eram os galeões espanhóis, né?
aqueles barcos extremamente glamurosos que vira e mexe a gente vê em imagens e tudo mais. A caravela era um barco menor, mas ao mesmo tempo era um barco mais rápido, que permitia a aproximação maior das costas, tanto da costa africana quanto da costa americana, o que facilitava Portugal chegar e sair dos lugares também mais rápido. Então tinha todos esses percalços, esses perigos, toda essa questão de Portugal sair ao mar. Mas também a gente tem que pensar que o lucro, caso encontrasse algo, era gigantesco, como Portugal ganhou, né? Portugal, nesse breve período da história do mundo, foi um dos países mais ricos da história, por causa justamente de chegar aonde até então ninguém tinha chegado, né? Não só no Brasil, mas como fazer esse périplo africano, né? Esse contorno de toda a África chegando às Índias. Acrescento também, só para colocar a cereja no bolo aí, Vinícius, que nós temos que entender também que num contexto já de, né, mudança para pensamento da Idade Média, que era aquele pensamento de feudos, para um pensamento de Idade Moderna, que eram as monarquias absolutistas, Portugal foi o primeiro país a realmente se tornar uma nação. Exatamente. Não, sim, todo o processo de unificação português, a questão dos Borgonha, todas as revoluções. Portugal teve várias revoluções importantes, a Revolução de Avis, que justamente por Dom João chegar ao poder, que ele incentiva a navegação por causa do seu irmão, Dom Fernando de Avis também, ser um grande marinheiro. Tem a mítica Escola de Sagres, que a gente não sabe se de fato existiu ou não, mas a gente sabe que ali em Portugal circulou muito conhecimento de navegação, o que favorece eles, 520 anos atrás, chegar aqui no Brasil. A expulsão também dos muçulmanos, né, que haviam invadido a Península Ibérica alguns séculos atrás. Isso também sempre ajudou, né, mais um motivo que ajudou Portugal a se destacar primeiramente nesse processo. É lógico que logo após Portugal veio a Espanha, principalmente com a conquista aí da América, né, o descobrimento da América, e muitos anos depois, assim, você pode entrar aí com Inglaterra e França, e bem tardiamente mesmo, até porque eram nações mais tardias, aí vieram Alemanha, vieram Itália, que são nações já para o século 17, 18, 19, muito mais para frente. É engraçado você falar isso, Sérgio, porque a gente tem que fazer um pequeno disclaimer, que a gente acha que Colombo foi o primeiro a chegar às Américas, né? É verdade, a gente criou essa raiz, né? Porque por causa da nossa história, basicamente, as nossas primeiras universidades foram estimuladas, incorporaram as metodologias europeias e tudo mais, mas quem chegou aqui primeiro foram os vikings, né? Sem contar aquela questão do povoamento da própria América, né? A gente tem lá a primeira teoria, que é a teoria mais antiga, que eu e você estudamos há muito tempo atrás no nosso ensino fundamental, que é passando pelo Estreito de Bering, lá, os primeiros caminhantes, mas também tem uma teoria mais recente que fala que são os povos ali da Oceania que cruzaram o Atlântico de ilha em ilha até chegar na América do Sul. Não é à toa que o fóssil mais antigo, que é a Luzia, que é uma baita uma sobrevivente, que sobreviveu ao fogo no Museu Nacional, né? E ela está aqui na América do Sul, então... e aí que a gente tem que quebrar esse primeiro paradigma que Colombo e que Portugal não descobriram a América e o Brasil. Eles acharam. Eles chegaram aqui, né, na verdade. Eles chegaram, exatamente, ainda melhor verbo. Eles chegaram, aqui já tinha civilizações extremamente avançadas, a gente pensar... Nos astecas, nos maias, incas e tudo mais, extremamente avançados, claro, em pontos diferentes da sociedade europeia, mas não foi uma descoberta. A gente estava aqui, já tinha... Então eles só acharam e se impuseram e justamente se impuseram militarmente em cima desses povos que estavam aqui e exploraram e desgastaram tudo que veio a vir ser nós, Brasil, hoje. Eu vou ser sincero, eu não sei se... Acho que a gente tem um pouco de diferença de idade. Eu, quando estudei nos livros didáticos, a teoria que eles explicavam da chegada
do homem pré-histórico aqui na América foi pelo Estreito de Bering mesmo. Hoje já realmente nós temos essa outra hipótese, que é o homem que veio da, né, Oceania. E para ele vir da Oceania para a América, ele já teria que ter métodos de navegação, né? Porque não teria outra forma. Eu apelidei com meus alunos, quando eu dei aula no sexto ano, de Teoria Moana. Porque no final da Moana mostra a Moana saindo navegando. E eu peguei esse gancho aí, que foi até bom você ter colocado, que a primeira pergunta fala muito sobre livros didáticos, porque assim como eu falei da teoria do homem pré-histórico americano, os livros didáticos, principalmente na minha época, eu não sei se com você também era assim, hoje já mudou bastante, mas a chegada dos portugueses no Brasil, né, principalmente quando fala da chegada de Pedro Álvares Cabral, é tratada até de uma forma caricata. Na minha época de aluno, lá do sexto ano, vamos supor, na antiga quinta série, era tratada de uma forma até caricata e com um certo menosprezo aos nativos. Isso é uma visão histórica eurocêntrica, porque foi assim que era ensinado como correto naquela época. Hoje a gente vê que não é exatamente aquela coisinha que o índio chegou, ganhou espelho e foi trabalhar com bom grado para o português, e o português chegou e fez o que quis. Não é bem assim. Mas a gente criou essa imagem. E até a gente derrubar uma imagem que é criada não é fácil. Então eu acho que os livros hoje já estão um pouco mais ambíguos nesse sentido. Eles não falam dessa forma tão caricata como era antigamente. Eu não sei se você pegou essa época ainda. Não, peguei, e era bem assim mesmo. Primeiro a gente tem que ter, assim, é engraçado, até a gente chega um pouquinho atrás. Tem vários livros, por exemplo, na nossa época, a gente falava que Cabral chegou ao Brasil porque ele errou a rota. Mas a gente não tem como afirmar, porque a gente nunca achou algo que, de fato, afirmava o que fez Cabral chegar aqui. E aí a gente tem que entender um pouquinho antes, é justamente a vinda de Colombo. Colombo vem, vai chega na ilha de Cuba, né, que era chamada de Espanhola. Na verdade é a ilha da República Dominicana, né? Só corrigindo aqui, professor. E depois ele vem para a América Central, né? E é à toa que ele apelida os povos que viviam aqui de índios, né? Porque ele acreditava, o Colombo morre achando que tinha chegado às Índias. Mas justamente isso, a gente tem que entender que tem algumas coisas que são engraçadas, né? A gente não sabe por que Cabral veio para o Brasil. A gente sabe que os primeiros chegaram foram espanhóis, até Colombo. Colombo não era espanhol, Colombo era genovês, né? Mas ele vem a serviço da coroa, né? Sobre a tutela da coroa dos reis católicos espanhóis. Fernando e Isabel, né? Fernando e Isabel, e tudo justamente. Mas sabe que os espanhóis, eles fizeram justamente o que os portugueses fizeram na África. Então, provavelmente, claro que isso aqui é uma afirmação nem sem nenhum fundo real, só se a gente construir um DeLorean e voltar no tempo, mas provavelmente alguns historiadores já citam que provavelmente alguns espanhóis já tivessem passado pela costa brasileira antes mesmo de Cabral chegar. Porque Colombo chega antes de Portugal chegar às Índias. Ele chega em 1492. Então, provavelmente algum espanhol já poderia ter navegado aqui a costa, pelo menos o norte da costa brasileira, né? Então isso já refuta que o Cabral já tivesse chegado ao Brasil aqui primeiro, né? Outra coisa engraçada também é que o Tratado de Tordesilhas, o famoso Tratado de Tordesilhas, né? Ele teve um tratado antes, que era o Tratado Intercoétero, que justamente dividia o mundo, né, em duas partes, a espanhola e a portuguesa. Portugal defendendo muito mais a parte que ele tem interesse, que a gente vai falar daqui a pouco com mais afinco, né, a parte da Ásia, mas basicamente toda a América era espanhola. E Portugal, ele protesta, ele faz um protesto querendo mais léguas a oeste, justamente visando ter mais posses do que poderia existir ali. Então, já deixa aquela dúvida atrás da orelha de que, será que Portugal já sabia que já tinha as terras aqui pro sul? É uma teoria, né? É uma teoria, justamente não é uma teoria, é uma hipótese, né? Um questionamento que se faz. Será que
Portugal já sabia, porque já tem algo, justamente a gente não tem como afirmar porque Cabral fez. Se a gente for ver as rotas, é uma curva muito grande, somente para desviar de uma calmaria, de sair de uma tempestade, ou até mesmo um desvio de rota. É muito grande para chegar no Brasil, é atravessar um oceano inteiro. Então, já tem gente que fala que Portugal já tinha interesse em chegar aqui nas bandas sul da América, justamente para ocupar. Porque senão Portugal já não teria defendido com evidências a expansão do tratado, a afirmação do Tratado de Tordesilhas, né? É óbvio que isso fica no cunho do acreditado, de especular, porque, como eu falei, só se a gente construir um DeLorean, que a gente é velho, né? De volta ao futuro tá na nossa realidade, nosso dia a dia, e a gente voltar no tempo e saber o que Cabral fez para chegar aqui. Senão a gente nunca vai saber. Mas quando o Cabral chega aqui, até a música do Legião Urbana, né, Índios, que fala nos deram espelhos e vimos o mundo doente. Não foi essa coisa caricata que você falou, né? Óbvio que rolou um estranhamento de ambas as partes. O índio, não vamos falar índio, mas o nativo sul-americano, aquele nativo que morava aqui, não entendia que pessoa aquela que estava surgindo na costa brasileira. E o português, ele não sabia quem é aquela pessoa que estava aqui já. Tipo, não é que ele não sabia, eles não tinham conhecimento do que era aquilo, que se poderia ser agressivo ou não. Então rola aquele estranhamento. É igual eu falo para meus alunos, é a mesma coisa que uma nave espacial chegar aqui na Terra hoje, ela vai querer conhecer a gente primeiro antes de fazer qualquer coisa. E isso rolou de ambas as partes. A mesma coisa aconteceria no caso do ET que eu falei. A gente queria conhecer eles de ambas as partes para saber quais as intenções e tudo mais. Então, nesse primeiro momento, o que acontece? Na toa que caminha, vai relatar isso na carta dele, a carta que inaugura a nossa literatura, falando justamente, e te vou ver o estranhamento que caminha a ver aos olhos aos índios é tremendo. Ele se surpreende com os índios tomando banho, ele surpreende que os índios são depilados, ele se surpreende que os índios andam com as vergonhas à mostra e tudo mais. Então não é que essa coisa de chegou já teve esse escambo extremamente explorador dos padres portugueses. Rolou na parte dessa primeira expedição o conhecer, a curiosidade daquela nação, não nação, né? Que nação é um conceito muito depois, mas aquele povo que a gente estava conhecendo, o que eles poderiam apresentar, alguma coisa assim. Justamente rolou esse estranhamento de ambas as partes, tanto de portugueses e como de índios. Até porque o interesse de Cabral e da sua expedição não era o Brasil. Isso que é engraçado a gente falar também. Eles vêm justamente para vir, basicamente, um ponto de vista factual, eles vêm, descem, conhecem os indígenas, caminham, escrevem a carta, eles rezam uma missa e vão embora. Eles vão para as Índias. O interesse de Portugal estava nas Índias, estava lá. Em Goa. Depois Macau, na China, né? Depois Macau. E depois, só a título de curiosidade, o primeiro país a chegar no Japão foram os portugueses. Da toa que a terceira maior religião do Japão é o catolicismo, por conta dos portugueses. E curiosidade também que no Japão é um dos poucos países não lusófonos onde o português é uma língua estudada. Mas justamente isso. Então o Cabral ele não tem interesse em ir a fundo, diferente da Espanha na América. Então Portugal não tem interesse a fundo nesse momento no Brasil. Não é à toa que por aí 30, 50 anos Portugal vai esquecer o Brasil praticamente. Ele só vai voltar a ter atenção quando tiver ameaças, principalmente de franceses e também de espanhóis no território brasileiro, que vai vir a ser o Brasil. Era justamente a próxima pergunta aqui, que por que não houve num primeiro momento interesse de Portugal em colonizar o Brasil? Tanto é que, de fato, dizem, a gente estipula uma data, que 1530 é quando, mesmo que ainda caminhando, é que começou uma efetiva colonização do Brasil. Antes disso, eram navios que vinham aqui somente para recolher extração de pau-brasil e mais nada. Brasil, nesse primeiro momento, quando vem... só um parênteses, tu falou de caricatura.
Para mim, a melhor caricatura da chegada de Cabral no Brasil é do Porta dos Fundos, que é genial, é genial. Mas assim, Portugal não tinha interesse nenhum no Brasil. Não é à toa que nos primeiros momentos, Portugal vai arrendar. Tipo, o Brasil era uma grande fazenda, assim dizer, que tipo você, Sérgio, ganhar do seu tio que tu nunca viu na vida uma fazenda lá em Mato Grosso. Tu nunca foi em Mato Grosso, é longe. Tu tem toda a sua atividade comercial aqui no Na região aqui de no Brasília, Centro-Oeste, né? na região de Brasília, aqui e tudo mais. Aí é longe, aí tu sai, aí tu vai lá, ou, tipo, nem tu vai, tu manda teu irmão ir lá ver como tá as coisas, tu vê que a fazenda tá jogada às traças, tá só mato e tudo mais. Tu fala, eu não vou gastar dinheiro lá agora. Quer saber? Eu vou arrendar para alguém na vizinhança que quiser explorar lá. E é mais ou menos o que a coroa portuguesa vai fazer. Ela vai doar, não doar, mas vai alugar, vai arrendar o Brasil para um fidalgo, um nobre português chamado Fernando de Noronha, ou Fernão de Noronha. É ele que, nesse primeiro momento, vai explorar o território brasileiro para ver se achava alguma coisa lucrativa. E vai achar, nesse primeiro momento, vai achar, sim, algumas especiarias, né? Porque aqui no Brasil a gente é rico em questões naturais, né? Mas a principal matéria lucrativa que vai achar é o pau-brasil, que dentro do seu caule, não sei se é a seiva ou o próprio caule, fornece essa base para tinta de tecidos que era levado de Portugal para Flandres, que era a região produtora de tecidos. Mas por que Portugal vai arrendar o Brasil? Uma, porque o interesse português justamente estava nas Índias, onde era o lucrativo, onde tinha dinheiro, onde tinha produtos para vender e ganhar dinheiro, onde já tinha uma base estabelecida, onde Portugal sabia que lá ia dar dinheiro. Então, onde chegou primeiro também, onde ele tinha um monopólio praticamente do comércio, das rotas e tudo mais. Então, Portugal não pensava na América. Portugal pensava nas Índias, pensava em ganhar dinheiro com as Índias, com especiarias, como a gente falou do açafrão aí, com canela, com pimentas, Baunilha, Guaraná. palmeira, tudo, até a própria cana depois. Tudo isso é o que Portugal quer. Então, aquela coisa, por que eu vou gastar tempo e dinheiro justamente com essa metáfora da fazenda, que eu não sei que eu vou poder produzir ali, que eu não sei a condição daquele solo e tudo mais, e tirar meu tempo da minha atividade que está me dando dinheiro mesmo. Então, ó, Fernão de Noronha, explora aí enquanto eu tô lá de boa. Então, por um bom tempo, Portugal não está nem aí para o Brasil, realmente não está nem aí para o Brasil. Tem algumas expedições de costear e tudo mais, mas criar as feitorias, né, aqueles entrepostos de trocas e tudo mais, mas nada mais que superficial. Na toa que, como você mesmo falou, 1530 e por aí, é que vem a primeira expedição, de fato, para conhecer o Brasil, que foi a expedição de Martim Afonso de Souza, proteger o Brasil das ameaças, tanto que França já estava alegando invadir o território brasileiro, né? A famosa alegação cadê o testamento de Adão, a grande dúvida de França com Portugal e Espanha, né? Então, é só a partir desse período que Portugal vai, primeiro, proteger o Brasil e só depois, por conta de erros comerciais e políticos de Portugal, ele começa a perder influência na Índia para justamente a Inglaterra, e com isso faz que aí Portugal volte seus olhos para o Brasil. Que aí sim, de fato, a partir ali do governo geral, assim dizer, é que Portugal vai explorar, vai colonizar o Brasil de fato. Porque nem nas capitanias hereditárias foi uma colonização de fato, né? Foi outro movimento em que Portugal doa a alguns nobres, a alguns fidalgos, o direito de exploração do Brasil para ver se achava ainda alguma coisa, consegue introduzir a cana-de-açúcar no território brasileiro e alguns locais consegue produzir a cana, que é Pernambuco e São Vicente, né? Eu digo assim, Pernambuco e São Vicente, que foram as únicas duas capitanias consideradas prósperas da época, né? Se a gente pedir, assim, tem essa Bahia também, né? Que é Bahia, por causa de São Salvador, né? São Salvador de Todos os Santos, que vai ser... A gente chama ela de primeira capital do Brasil, mas na verdade ela é a capital da colônia. A primeira capital do Brasil foi Rio de Janeiro. Que a gente vai pensar Brasil.
Na verdade, a outra coisa que a gente tem que falar aqui é que Brasil, existindo como Brasil, só existe após a proclamação da independência. Antes era uma colônia do reino português. Era um território tipo assim, até Dom João alçar o Brasil como parte do reino, era só uma fazenda, praticamente. E isso aconteceu em 1815 apenas, né? Aproveitaram o Congresso de Viena, que Dom João ele fala assim, Brasil, porque ele chegou aqui, né? Foi a única família monárquica absolutista a vir a uma colônia. E aí ele fala, não, o Brasil agora faz parte do reino português. Reino de Portugal, Brasil e Algarve. Exatamente, foi elevado, né? Como alguns dizem. Então, Brasil como país é só a partir da independência. Antes disso, não era nada. Tipo, vamos colocar assim, o Brasil antigamente era um território ultramarino de Portugal. Assim como até hoje nós temos aqui na América do Sul a Guiana Francesa como um território ultramarino francês, porque a Guiana Francesa não é um país, é um território, uma posse francesa. Esse é o parâmetro que a gente pode usar para o aluno entender melhor como funciona, né? Essa posição que nós colocamos. E há muito disso também, é interessante a gente colocar a colonização portuguesa no Brasil como, assim como nas suas colônias africanas e até mesmo nas suas posses lá na Ásia, como um tipo de colonização litorânea. Você vê que as principais cidades são no litoral. Depois, é claro, que depois de muitos anos é que você foram criando cidades mais interiorizadas, como Goiânia e por aí, mas isso é muito, muito, muito depois. Principalmente a partir das expedições dos bandeiras para lá. Mas antes disso a gente tem um tipo de colonização extremamente litorânea. Exatamente. A gente tem as bandeiras adentrando o território brasileiro, como um grande movimento, né? Bandeiras entradas, saindo da minha terra, lá São Paulo. Mas, assim, a gente tem a fundação de vilas no interior do Brasil, como que vai ser próxima a Goiânia, que a gente visitou lá. Cidade de Goiás, né? Cidade de Goiás, né? Aquela vila próxima à cidade de Goiás. Justamente foi fundada pelos bandeirantes. Depois, os bandeirantes vão chegar até onde hoje é ali o Mato Grosso, né? Eles chegam perto, se não me engano, ali onde é Cuiabá. Mas não é uma ocupação, é somente criação de vilas para explorar o ouro. A ocupação do interior mesmo que a gente vai ver é quando o mais distante que vai ser de fato desenvolvido vai ser Minas Gerais nesse primeiro momento. Por conta justamente do ouro, é ali onde tinha muito ouro. E é ali que vai ser, de fato, o primeiro momento de interiorização no Brasil. O restante era só de passagem, de ocupação leve. Então, justamente como você falou, o início mesmo do Brasil é litorâneo. Como a gente falou, a primeira capital vai ser Salvador, São Salvador de Todos os Santos, porque foi fundada no dia de Todos os Santos, dia 1º de novembro. E depois a gente vai ter a fundação de São Sebastião do Rio de Janeiro, na expulsão dos franceses que estão aqui, depois Belém. Só de falar as principais cidades, né? Que teve outras por aí sendo fundadas, né? E é engraçado que São Paulo, que é uma cidade que não fica no litoral, foi fundada por padres jesuítas, né? O padre Anchieta e tudo mais. Que já foi para outra finalidade, né? A gente vê justamente que a gente tinha outros grupos se movimentando pelo Brasil, né? A gente tinha vários interesses no Brasil. Outra pergunta, essa já um pouco mais profunda aí, tenta remoer, mas o que você acha que os portugueses puderam deixar de herança para a nossa sociedade? Cara, essa pergunta ela é bem ampla, assim, né? Porque a gente pode pensar em coisas boas, obviamente, e coisas ruins. Claro que quando a gente pensa nisso de uma maneira mais de senso comum, a gente pensa muita coisa ruim. Os portugueses trouxeram doenças, trouxeram a corrupção para o Brasil, né? Essa questão exploratória, toda essa carga preconceituosa com índios, com negros, com tudo mais. A gente pensa toda essa herança maldita, por assim dizer, que os portugueses nos trouxeram. Mas a gente tem que também lembrar por outro lado. A nossa cultura brasileira, ela é uma cultura multiétnica. A gente tem que lembrar que a gente é um país construído com bases indígenas, africanas e europeias. A gente não pode esquecer disso. Mas é engraçado também que coisas que a gente faz não existe no nosso pensamento inicial, que os portugueses trazem para a gente e fica
para sempre. Por exemplo, começando pela nossa língua. Nós estamos falando a língua português brasileiro. Então já fica isso. Até o nosso próprio nome brasileiro foi um preconceito que os portugueses nos deixaram, né? Que toda essa palavra que termina com eiro é sufixo de trabalhador, né? Tipo, marceneiro, pedreiro, sapateiro, brasileiro eram os índios que trabalhavam com o pau-brasil. Porque poderiam muito bem chamar a gente de brasileis, mas não quiseram. Não, até minha noiva fala que o melhor termo pra gente seria o que o castelhano nos fala, né? Que é brasileiro, né? Seria brasiliano. Que faz mais sentido a nação, né? Justamente a gente adota esse brasileiro, que é um pejorativo, uma herança, de novo, maldita, que os portugueses nos deram. Mas tem que também pensar por outros olhos. Se não fosse chegar dos portugueses, provavelmente demoraria a chegar, por exemplo, a medicina para a América, aqui para nós. Então a gente tem que ver esse lado também. Trouxeram a medicina, trouxeram a escrita, trouxeram a literatura. Religião, principalmente catolicismo, né? A religião, ela é um debate, tipo, é um debate, às vezes, acalorado. Eles trouxeram a religião cristã, que hoje é a nossa majoritária e tudo mais. Mas a gente também tem um questionamento ruim em relação a isso, né? Porque já existia uma outra religião aqui, a religião foi uma desculpa para a exploração, justamente para a escravidão do indígena, que, até certo ponto, até as missões jesuíticas exploravam do índio aqui em prol de um cristianismo e trazer a palavra de Deus. Mas também, hoje, toda essa questão cultural de comidas também é nos dados pela vinda dos portugueses, as vestimentas, o hábito de usar roupas nos foi trazido pelos portugueses, né? Também como hábitos, consumo de bebida alcoólica, consumo de tabaco e tudo mais. Algumas das nossas riquezas, o nosso primeiro grande produto comercial, o açúcar. O açúcar não é originário do Brasil, ele é trazido pelos portugueses. Então, o açúcar também era uma herança nossa dos portugueses, como o café também foi. E eu digo mais, até outras frutas como manga, por exemplo, eles trouxeram da Índia para o Brasil. Não, justamente, para ver se dava para justamente vender lá fora. Então, justamente, e hoje no Brasil, a gente não pensa no Brasil sem açúcar e sem café. Então, tipo, a gente é extremamente dependente dessas coisas hoje em dia que vêm lá de trás por conta da ação dos portugueses. Questões arquitetônicas nossas são por conta da influência portuguesa. No Rio de Janeiro, o Jardim Botânico é de origem, foi construído a mando de Dom João quando ele veio para o Brasil e tudo mais. Então, se a gente pegar aí, não vamos botar uma porcentagem, mas muito da nossa cultura é de origem portuguesa. E sem contar também, se a gente pensar, é cruel ao ponto de pensar, mas o nosso lado da nossa cultura afrodescendente, ela é justamente porque os portugueses nos trouxeram os africanos para cá. Então, nossas religiões de matrizes africanas, que hoje são culturais, são protegidas pela nossa cultura, as nossas danças, a capoeira, tudo isso só temos como nosso justamente pelos portugueses trazerem os escravos para cá. Claro que é uma coisa horrível, claro que é uma coisa ruim, mas é algo que é uma herança, querendo ou não, nem toda herança é boa, né? Não quer dizer que nem toda herança não tenha sangue marcando essa herança. Então, mas justamente isso, boa parte dessa construção que nós temos foi em decorrência dos portugueses. Mais uma pergunta aqui, essa eu tenho certeza que você já recebeu de muitos alunos, principalmente quando a gente trata de colonização Brasil-Portugal. Eles ficam tentando que o professor responda da seguinte forma: professor, e se o Brasil fosse colonizado pela Inglaterra ou pela França ou blá 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 blá? Eu tenho certeza que já fizeram essa pergunta para você, né? Que a gente tem que entender também que eu falo isso para eles, né, da minha parte, que por mais que possa parecer ruim, porque não foi bom, né, totalmente bom, apesar de ter pontos positivos, não é garantia que se a gente pegasse uma colonização inglesa ou francesa ou espanhola, Deus me livre, iria ser melhor. Mas a única vantagem, acho que, da inglesa seria a língua mesmo, que a gente teria um idioma mais aceito no mundo. Fora isso, eu acho que não teria nada de maior, mais abrasivo. E eu queria que você
pautasse aí uma diferença, quais as diferenças básicas entre a colonização no Brasil e nos demais países da América. Se a gente falar assim, eu falo para meus alunos que na história o e se não existe. Se aconteceu, não tem como mudar. É só ser de novo, de construir um DeLorean ou uma cabine que viaja no tempo, uma cabine telefônica que viaja, de polícia que viaja no tempo, ou uma máquina do filme A Máquina do Tempo, a gente voltar no passado e mudar as coisas. Senão, não tem como. Então, mas assim, se a gente fazer uma reflexão do e se, a primeira coisa, acho que a melhor solução que nós teríamos para o nosso Brasil é e se Portugal nunca chegasse aqui? Se, na verdade, se nunca Colombo chegasse na América. É a única forma que a gente pode pensar que a América poderia prosperar. E olhe lá, porque a gente tinha impérios, a gente, por exemplo, os Incas, os Aztecas, que foram os grandes impérios que a gente conhece até então, eles não eram civilizações que pensavam no próximo, que queria cuidar dos povos conquistados. Não, eram povos que exploravam os povos conquistados também. Poderia ser que isso aqui surgisse uma grande civilização que conquistasse vários territórios e tudo mais. Então, mas a primeira grande hipótese, que o que seria melhor, na verdade, se a gente for pensar, seria nunca o europeu pisar na América. Ponto. Acho que essa seria a melhor hipótese. Mas pensando na questão da colonização, e aí meus amigos geógrafos vão ficar bravos comigo, que é justamente a geografia que vem falar que existe colonização de exploração, colonização de povoamento. Na verdade, isso nunca existiu. Quando a gente fala de colônia, a gente está falando de algum território para ser explorado. Quando a gente fala, quando o ser humano vai abrir uma colônia na Lua, quando ele puder ir para lá, mas não é para morar na Lua, é para explorar alguma coisa da Lua. Eu só vou fazer um ponto aí para explicar isso aí, é porque, na verdade, quando a gente fala das chamadas, entre aspas, colônias de povoamento, como aconteceu nas 3 colônias americanas, ali foi porque, principalmente, fugindo da dinastia Stuart, por exemplo, né, que das guerras puritanas. Das guerras puritanas, que eram os puritanos, né, os calvinos, que vieram para cá para morar, para fugir. Aí por isso povoar, mas eles não tinham a intenção de fazer, vamos pegar aquele localzinho ali e fazer uma colôniazinha de povoamento, vai ser lindo. E até isso é uma visão bem nacionalista do americano, Serginho, porque isso foi uma condição bem restrita do norte dos Estados Unidos, dos peregrinos que vieram com Mayflowers e ali se tornaram peregrinos que vieram fugindo, claro, e deram uma conotação religiosa de terra sagrada aqui para a América e tudo mais, mas a gente pensar a intenção da Inglaterra com as 3 colônias era explorar. Não é à toa que no primeiro momento a Inglaterra dá o território pré-13 colônias, aquele território a leste, a costa leste do que é os Estados Unidos hoje, para justamente 2 companhias privadas acharem uma coisa para explorar. E aqui a gente tem a primeira diferença entre Brasil e o restante da colonização americana. Não a questão espanhola, mas a questão inglesa, francesa, holandesa e... É que justamente quando a gente pensa em Inglaterra, a gente tem que levar em consideração aos insumos que são referentes àquela temperatura. Porque, por exemplo, o hemisfério norte, o que é produzido no hemisfério norte, é muito similar ao que é produzido na Europa. Então não tinha esse atrativo comercial. Não é à toa que justamente o que vai dar dinheiro para a colonização inglesa na América vão ser os estados do sul, que vão produzir principalmente algodão e tabaco, e que o sistema de colonização, olha só, é igual ao brasileiro. Exatamente, que eram os chamados latifúndios. Na verdade, eram as plantations, né? Latifúndio, monocultor, escravista, tudo isso. E até eu falo, na Guerra de Secessão Americana os Estados do Sul vencessem os Estados do Norte, provavelmente os Estados Unidos seriam muito similar ao Brasil. Aí é outra manifestação de we see que a gente pode pensar. Porque justamente era um copia e cola igualzinho. Era um copia e cola igual a questão da cultura, até a influência da cultura africana nessa parte sul dos Estados Unidos e tudo mais. Então, se a gente pensar, essa questão da colonização, de povoamento, de exploração, não existe, porque quando a gente fala em colônia é para explorar.
essa questão da migração dos peregrinos para o norte dos Estados Unidos é porque justamente era fugindo, é uma fuga, e eles encontram ali um lugar para viver. Porque se achasse um produto rico nos Estados Unidos, é óbvio que a Inglaterra ia explorar e não ia ter toda essa mobilização, toda aquela mobilização que foi a história dos Estados Unidos. A mesma coisa, é falar, até o meu tio meu falar, se os holandeses colonizassem o Brasil seria muito melhor. Não, é só a gente ver o que a Holanda fez ali na América Central, onde tem muitos dos maiores países mais pobres da América. É só a gente ver o que os holandeses fizeram em Madagascar. E aí eu cito muito também, para acabar de vez com essa hipótese que eles levantam, é que se fosse o caso, na África nós teríamos países muito, muito fortes economicamente, porque lá tivemos muitas colônias inglesas e francesas. E você vê como é que é? Quando a gente pensa em África, é até engraçado, né? Quanto o continente africano é rico e foi rico. E quando a gente pensa justamente isso, aí sim, outra questão de si. É óbvio que na África tinha muitas mazelas, tinha escravidão. A escravidão não nasce no Brasil, também não nasce na África. A escravidão nasce com o ser humano. No momento em que o ser humano olha para outro ser humano e quer explorar aquele ser humano, nasce escravidão. Então é isso aí. Olha, Vini, o papo tá excelente, mas eu vou ter que encerrar por aqui, viu? Mas foi muito bom a nossa conversa, cara. Eu gostei muito do nosso papo, eu achei bastante legal porque a gente não se prendeu ao que a gente sempre fala quando o assunto é chegada dos portugueses ao Brasil, chegada das caravelas de Pedro Álvares Cabral. Eu gostei muito do assunto, do papo, e pode ter certeza que terão outros convites aí para outros assuntos sobre história para você, viu, Vini? Pode esperar aí. Ô, Serginho, só me chamando, veio na hora. Falar de história é meu maior prazer, não é à toa que eu sou professor e minha maior alegria é falar de história. Sei que o podcast aqui fica para sempre, mas é legal a gente falar, a gente está vivendo a época da quarentena aqui do Covid, mas a maior falta que eu tenho é justamente estar em sala de aula com meus alunos. Estar em sala, falar de história, ensinar história é uma das coisas mais maravilhosas que existe para mim, e acho para você também, que você é duplo professor, né? Você é professor de história e de matemática. Tendo demanda, é só me chamar, sendo um assunto que o que for, a gente vem aqui e conversa. Papo maravilhoso, um assunto maravilhoso também. Pudesse que a gente ficava o dia inteiro conversando aqui, se bobear. Pode deixar, a gente pode fazer umas conversas em off aí, mas para outros episódios pode ter certeza aí que eu vou estar recorrente aí, te chamando aí, assim que você puder e a gente acertar, a gente faz outro episódio com mais um papo super interessante como foi o de hoje. Muito obrigado aí, um abraço e até a próxima, viu, Vini? Então é isso aí, pessoal. Lembrando que toda sexta-feira é postado um novo episódio do nosso podcast. Esse foi o episódio de número 3 do podcast História e Sociedade, com o título de Portugueses no Brasil. O episódio de número 4, que vai ao ar na sexta-feira que vem, chama-se Trabalho, Conceitos Históricos e Sociais. Esse episódio será postado no dia 1º de maio, que também é o Dia Mundial do Trabalho. Então, pessoal, fiquem na paz, fiquem com Deus, um beijo no coração de todos vocês e vamos que vamos! O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau!